R$500 por dia a mais, aí, Filipão? Faria diferença na tua vida? Não ia fazer mal não, assim. Ia fazer bem pra caramba. E Gleison, o que tu acha? Ia dar muito boa. Pois é, né? Pode sim não revolucionar a tua vida, talvez até revolucione, mas o fato é que, não dá pra desprezar, né? E no vídeo de hoje, a gente vai te mostrar como investir para chegar lá, para chegar nesse nível de renda passiva que ajudaria a tua vida a ser uma vida muito mais tranquila financeiramente falando e te daria muito mais liberdade, autonomia para você fazer o que quiser. Então presta muita atenção, se você já é clubista, deixa o dedo no like e sendo clubista ou não, comenta aqui qual a renda passiva diária que faria bem aí para tua vida. Primeiro de tudo, Ramirão, é importante lembrar que a gente está falando de R$500 de renda passiva, para o pessoal se acostumar. O teu trabalho vai continuar te gerando renda, que é a tua renda ativa, que você sua ali todos os meses para trabalhar, você estudou para isso muito provavelmente, e ele continua lá, ele é muito importante porque inclusive é da tua renda ativa que vem um pedacinho todos os meses para tu investir e gerar a tua renda passiva. Então são duas rendas complementares, né? Enquanto você trabalha, você vai construindo a tua renda passiva. E aí muita gente pensa, né? Eu vejo isso aqui em vários comentários do vídeo. Esse vídeo não é para a maior parte da população, porque os caras estão falando em renda passiva de R$15 mil mês, R$10 mil mês, a maior parte da população tá numa faixa salarial baixa e tal. Que eu realmente concordo, né? Na verdade, se fosse pensar assim, tecnicamente, nenhum canal de investimento seria para a maior parte da população. Afinal de contas, 77% da população tá endividada e possivelmente não investe. Mas o que tu diz aí? A gente tá falando sobre isso antes de ligar a câmera, né? O que tu diz sobre isso aí, Filipão? Não faz sentido, né? Lógico que para chegar nesse objetivo vai dar um certo trabalho. Tem algumas coisas que você precisa fazer. É a mesma coisa de eu chegar para tu e dizer, Ramirão, consegue ir para a Europa? Provavelmente tu vai dizer que sim. Agora, se tu quiser ir para a Europa amanhã, talvez tu não consiga. Ou semana que vem, ou mês que vem, só se você já tivesse preparado para isso antes. Mas do nada, chegar aí e querer ir para a Europa amanhã, não faz muito sentido. Então, quando você olha somente para o destino da viagem, sem considerar todo um preparo e uma prioridade que você vai dar para esse plano, é quase impossível mesmo. Tudo que a gente vai falar aqui é muito importante que as pessoas saibam que sim, é possível realizar. Só que você precisa, antes disso tudo, priorizar muito bem, investir um pouco da sua renda todo mês, fazer o que tem que ser feito. Porque nada notável na tua vida tu faz dentro de uma semana ou um mês. É muito bom e até complementando, né? Se pra ti é muito distante ainda pensar uma renda passiva de R$500 por dia, cara, usa a regra de 3 e pensa em R$50 por dia. Divide por 10 os valores que a gente está te mostrando aqui, porque antes de chegar em R$500 por dia tem que ter 50, tem que ter 100, depois 200, enfim, né? Vai quebrando em etapas menores, mas o que a gente quer aqui é te inspirar a chegar lá, a chegar numa vida com muito mais tranquilidade, com muito mais liberdade. Por isso, direto ao ponto, vamos falar aqui sobre como receber R$500 por dia investindo em ações. É claro, para simplificar, vamos falar em R$15 mil por mês, né? Que é considerando aí uma média de 30 dias num mês, e colocar o por dia ali no título é mais para chamar atenção, para ser algo lúdico, né? Para esse cara acordou e ganhou R$500. Para você saber quanto é preciso ter investido para receber, na média, R$15 mil por mês em dividendos, é necessário você estudar cases de empresas que pagam dividendos, olhar um pouco para dados históricos, entender a probabilidade desses dados mudarem pouco ou muito no futuro, enfim, tem que arregaçar as mangas e fazer alguns cálculos que a gente vai te ajudar a fazer aqui. E é por justamente se tratar de uma conta com dividendos que eu chamei o Felipe aqui, especialista em dividendos do Clube do Valor, para nos ajudar a fazer essas contas. Então, Filipão, vai lá, faz teu nome, dá teu show, como é que é? Como é que o cara chega lá? Boa. Vamos dar uns exemplos que fica até mais fácil para o pessoal entender. Vamos pegar algumas ações específicas aqui e entender quais são os dados que você precisa puxar para fazer a tua conta de fato quanto é que você precisaria ter investido ali para gerar os teus 15 mil de renda passiva mensal. No primeiro caso aqui, vamos olhar para as ações do Itub4, o Itaú, principal banco privado aqui do Brasil. E aí quando a gente vai puxar alguns dados do Banco Itaú, a gente vê que nos últimos 12 meses ele pagou ali 3,9% mais ou menos de dividendo. Ou seja, quer dizer que se eu investir R$100, eu recebi nos últimos 12 meses algo em torno de R$3,90, né? É essa a conta que a gente tem que pensar em fazer. Para receber esses 15 mil por mês, em média, a gente faz a conta em cima disso. Mas a gente precisa lembrar também que esse dividendo pago, ele varia ano a ano. Então, como esse gráfico está mostrando aí na tela para vocês, o dividendo do Banco Itaú já subiu, já caiu, mas a média histórica dos últimos anos está em torno de 3,7%
ao ano e a gente pode usar esse número como base para comparação. Mas o investidor que for fazer essa conta, ele vai perceber que de ação para ação, esse dividend yield ele varia muito também. Então, por exemplo, se a gente pega um segundo caso aqui, que é o caso da Copel, as ações da CPLE3, transmissora de energia, a gente vê que nos últimos 12 meses, ela pagou algo em torno acima ali de 13%, mas a média dela não é isso tudo. Então ela está um pouco acima da média histórica dela, que gira em torno de 7,61%. Então não faria sentido a gente calcular o dividendo com base nos últimos 12 meses, sendo que a gente sabe que a média é um pouco mais baixa. A gente vê que nas ações do Itaú, a gente precisaria de um capital mais ou menos ali de 4,8 milhões de reais investidos. Já nas ações da Copel, a gente precisaria de algo em torno de 2 milhões e 300 mil investidos para gerar 15 mil de renda passiva. Mas se você é clubista raiz, você deve ter virado a cara e pensado, Poxa, os caras estão falando aqui em investir em uma única ação. E outra coisa, dessas contas aqui, então eu vou investir em Copel, não em Itaú. né, o que a gente quer falar é que, calma, não é bem assim, as coisas não são assim tão triviais. Existem N fatores por trás desses dividend yields históricos que passam pela margem de lucro da empresa, o crescimento de lucro dela, o quanto ela usa de lucro para reinvestir. E além disso, existe um risco enorme em você pegar, escolher uma boa pagadora de dividendos, tipo Copel, e eu vou investir em ações dessa empresa. Tipo, investir só em ações dessa empresa. Então, quando a gente está pensando aqui em previdência, né, não estou falando aqui de INSS, também não de previdência privada, mas sim em você se aposentar e ter uma renda passiva, o que a gente quer? A gente quer diminuir os riscos e diminuir também a oscilação do dividend yield, né? Coloca aqui, ó, na tela o dividend yield histórico da Copel. Poxa, 19% num ano, um ano antes era 4%, 2 anos antes era 13,5%, daí virou 19%, depois caiu para 13%. Quer dizer, não é factível você contar com isso. A oscilação é muito grande, sem contar o risco, né, de uma empresa individual se dar mal. E aí mais você pensa, Não, mas Copel e Itaú são empresas de setores perenes e tal. beleza, são, mas a história tá aí para nos mostrar que até empresas de setores perenes se dão mal, muitas vezes por muito tempo, né? Então você tem que estar com os riscos sempre bem avaliados, tem que estar avaliando muito bem os riscos. Em outras palavras, tá? Não dá para investir tudo em uma ou poucas ações, também não dá para selecionar ações só porque você viu alguém citar num vídeo que era uma boa ação. Tem que ter uma estratégia para controlar os riscos, preservar seu patrimônio e também pensar em multiplicar, em gerar renda passiva. Por isso, quero passar a bola aqui pro Filipão para ele falar sobre como receber R$500 por dia, né, ou 15 mil reais por mês, usando uma estratégia de seleção de ações boas pagadoras de dividendos, usando a máquina de dividendos. Então, Filipão, o que tu diz aí sobre isso? Belíssimo, Ramiro. Para a gente selecionar um conjunto de empresas e minimizar, na verdade, todos esses riscos, como o Ramiro falou, a gente criou uma estratégia e a gente acredita muito aqui no Clube do Valor em estratégias matemáticas, que a gente define critérios muito claros, tanto para quando comprar uma ação, para também quando vender essa ação, né? Então, se está dentro dos nossos critérios, a gente vai comprar. Para a estratégia máquina de dividendos, a gente se preocupa com 3 critérios muito claros que definem quais ações vão entrar. Então, a gente quer olhar sempre para quem tem liquidez diária acima de R$1 milhão. Então, são aquelas empresas que são minimamente negociadas na bolsa, para a gente garantir que a gente vai conseguir comprar e vender com muita tranquilidade. A gente vai querer empresas que pagaram dividendos todos os anos seguidos, nos últimos 5 anos, pelo menos. Então a gente chama isso de constância no pagamento de dividendos. E depois disso a gente vai encontrar as empresas que estão com o maior dividendo médio dos últimos 3 anos. E não somente dos últimos 12 meses. Assim a gente já tem uma média de quem realmente paga dividendo acima da média. Olhando para trás, fazendo um backtest, nos gerou um resultado acima de 22% ao ano, considerando os anos de 1997 até 2022, como mostra o gráfico que está aqui na tela para vocês. Isso aqui, é claro, ressaltando que foi feito considerando um investidor que, na fase de construção patrimonial, pegou os dividendos e reinvestiu comprando novas ações para ver esse bolo crescer. Só que qual o grande ponto aqui e uma das belezas, né, da diversificação e de investir com base numa estratégia clara? Como eu falei bem, a redução de riscos, que passa também pelo risco de oscilação do dividend yield. Então te liga só nesse gráfico que mostra nas colunas de cor azul escura a média do dividend yield do Ibovespa, em azul claro o dividend yield do IDIV, né, o índice de boas pagadoras de dividendos da B3, que são regras matemáticas para
olhar apenas para boas pagadoras de dividendos, e em amarelo, acima de ambas, em praticamente todos os anos, o dividend yield dos 10 ativos com maior aderência aos critérios que o Felipe explicou aqui na máquina de dividendos. Você pode ver que esse dividend yield ele é consistentemente maior e oscila muito menos, né, do que o dividend yield de ações individuais. Fica ali numa média muito clara entre 6 a 8% ao ano. Você pode ver melhor ainda nessa tabelinha aqui como a máquina de dividendos trouxe no passado um dividend yield aí constante de 7,26% ao ano. E aí até aqui a gente falou, né, ali com dado de Itaú e de Copel como é que seria. Agora deixa eu te mostrar como foi essa conta. Olha só para minha tela do computador, tá? O que a gente quer aqui é R$500 por dia. Beleza, já trouxe aqui a simplificação de que estamos falando na média, meses com 30 dias, estamos falando então na média em R$15.000 por mês. Para saber quanto você tem que acumular para receber essa renda passiva, eu gosto primeiro de simplificar, colocar tudo na mesma base, no caso aqui base anual, então multiplica por 12, porque a gente está falando de R$15.000 por mês, são 12 meses no ano. Então a gente está buscando uma carteira que vai nos gerar R$180.000 de renda passiva ao longo de um ano. Aí você se organiza, né, seu fluxo de caixa para conseguir organizar e ter aí uma renda, né, que você vai gastando R$15.000 por mês. Pois bem, se a gente pode contar com um yield médio de 7,26% ao ano, o que a gente faz? A gente divide esse montante por justamente 7,26%, né? Esse aqui já está por cento, então é 0,0726 para chegar lá no patrimônio necessário para isso. No caso, R$2.479.338. Vamos colocar aqui, né, numa simplificação, R$2,5 milhões para gerar essa renda passiva potencialmente por mês. Ah, mas Ramiro, Felipe, beleza, entendi, mas como é que eu faço para chegar lá? Aí, como a gente bem comentou no início do vídeo, é uma construção, né? Se eu te falar, pô, corre, vai para a Europa amanhã, duvido, não vai ter como. Mas se eu te falar, olha, quem sabe você não faz uma viagem para a Europa daqui a 6 anos com a tua família. Aí tu vai fazer um orçamento, vai poupar, vai procurar hotel, vai procurar chegar lá da melhor forma possível. E nesse caso aqui, um momento importantíssimo da construção é saber quais ações comprar nessa jornada. Para isso, o Filipão aqui escreveu um e-book revelando algumas ações. São quantas, Filipão? 7 ações. 7 ações da máquina de dividendos, 7 ações que passam nesse critério da máquina de dividendos e muito mais importante do que isso, explicando melhor essa estratégia, esse é o nosso presente para ti. Está no primeiro link aqui fixado, link na descrição desse vídeo, né? Vamos colocar aí também o link em cima da cabeça do Felipe. E aí, basicamente, né, é passar a bola para o nosso espectador. Agora é contigo, tem que começar a investir. A gente pode até te mostrar algumas ações, mas a gente não vai conseguir investir por você. Então, esse é o teu ponto, esse é o teu trabalho a partir daqui. Espero que a gente tenha te ajudado com esse vídeo. Se te ajudou, comenta aqui quais ações de dividendos você gosta de investir. Aqui vai estar o link do nosso PDF e aqui vai estar o link de algumas ações que pagam altos dividendos nesse mês de dezembro. Grande abraço e até mais.